Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Podcast Futsal, para a gente falar um pouquinho sobre o esporte, falar um pouquinho sobre a modalidade, falar um pouquinho sobre a realidade, a retomada, o novo normal e tudo mais para você que acompanha a gente por aqui. Eu sou o Luciano Andrade, você sabe que pode encontrar o trabalho que a gente realiza nas redes sociais também, sempre através do @LucianoRádioRS. Twitter, Instagram, Facebook, no YouTube também, Luciano Rádio RS, com conteúdos diferentes para você acompanhar por lá. É claro que por aqui você já tem algumas entrevistas disponibilizadas, novas entrevistas estão sendo produzidas, então já fica o convite para você também te inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e ficarmos juntos aí com novos conteúdos, com novas informações que serão postadas para você por aqui no canal Podcast Futsal também. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui a participação do atleta do Lagoa Esporte Clube, o Rodrigo Tix, que vai participar com a gente para falar um pouquinho a respeito deste novo normal, desta nova atividade, né, deste nova realidade, na verdade, do trabalho que o Lagoa vem realizando e que a modalidade, o futsal, vem desenvolvendo neste momento. Tix, antes de mais nada, obrigado por atender a gente. Tudo bem? Como é que tá, amigo? E aí, Luciano, eu que agradeço, né, por tu estar sempre exaltando e trazendo as informações do nosso futsal. Tudo certo, cara. Sensação de alívio, de poder voltar ao trabalho, sensação de alegria, né, da gente poder estar no nosso habitat natural, digamos assim, que é a quadra. Então, né, muito motivado, assim, a gente parece que está se readaptando. O ano começou agora, a impressão que a gente tem é que o ano está começando e realmente está recomeçando mesmo. Então, muito feliz por poder estar de volta ao nosso local de trabalho. Bom, Ticos, como é que foi essa retomada? Como é que foi o contato de vocês, esse primeiro contato de vocês com o ginásio de esportes Adolfo Stella aqui em Lagoa Vermelha, hein, Rodrigo? Então, a gente foi passado para nós uma série de medidas, né, de novas regras, um protocolo bastante rigoroso que a gente vem seguindo à risca, e depois disso a gente se apresentou, né, no ginásio para fazer os exames, todo mundo foi testado. Felizmente a gente teve, né, ótimos resultados ali, um sinal também de que o grupo se cuidou. É claro que às vezes é inevitável, né, não significa que se tu contraiu o vírus, tu não te cuidou, mas a gente sabia que era importante ter esse número positivo de negativos, então isso ajudou muito na nossa volta. E aí a gente agora está seguindo todas as medidas, todos os cuidados, né, normais que toda a população tem que seguir e conseguindo, né, cada vez mais assim, trabalhar, né, da forma mais normal possível desse novo normal, né, que é sempre se higienizando, tentando evitar o contato no vestiário, tentando evitar sair do ginásio desprotegido e chegar no ginásio também desprotegido. Então, a gente está se cuidando o máximo possível para que essa nossa volta ela seja efetiva, né, que a gente não precise passar por algo do tipo de ter que parar de novo ou coisa desse sentido. Bom, Ticos, como é que foi essa chegada, né? Chegou a ser assustador, né? Chegar no Adolfo Stella e ver o pessoal se preparando para os testes. Que sensação, o que passa na cabeça? Como é que foi esse momento? Cara, por nunca ter vivido algo desse tipo, né, desse tamanho, foi bem estranho, assim, no início, né? A gente vê a cara das pessoas de incerteza, né, até de não saber muito bem como lidar com a situação, por ser uma situação nova. A gente vê as pessoas com uma proteção muito grande, se cuidando, mantendo distância, e a gente sabia que isso era necessário, que isso era essencial, mas para a gente que está acostumado a ficar ali, né, tu sabe bem, sempre junto, sempre brincando, abraçado, dando risada, encostando no outro, e não poder fazer isso foi estranho, né? A gente está se adaptando, mas no início foi um pouco assustador, sim, por se tratar de algo tão novo para a gente. Bom, o time já estava treinando, né? Tava todo mundo em atividade, desde sempre, né? Todo mundo se mantendo em atividade. Mas não era a mesma coisa, né, Tix? Como é que estava a tua rotina antes desse retorno ao ginásio Adolfo Stella, hein?
Então, Luciano, eu gosto de falar que eu passei por 3 fases. Assim, a primeira fase foi os primeiros dias que a gente não acreditava que seria algo tão grande, né? A gente achou que seria uma pausa de 10, 15 dias e que logo a gente ia voltar. Então, os treinos a gente estava ainda muito motivado porque acreditava que fosse diferente. A segunda fase para mim foi a mais difícil, que aí a gente começou a ter noção do tamanho do que estava acontecendo. A gente começou a não ter respostas, né, porque não tinham como nos passar também datas e previsões fixas para alguma coisa. Então, essa fase ali eu digo que a gente testou muito nosso profissionalismo, porque eu, honestamente, eu não tinha motivação nenhuma, eu fazia por disciplina, por saber que fazia parte da minha profissão, mas quanto à motivação, bem honestamente, assim, zero, não tinha uma alegria para fazer o treino, eu fazia porque tinha que fazer, né? A gente acaba entendendo, né? A gente cria uma noção de que a gente precisa disso e que é necessário. E a terceira fase já foram agora nas últimas semanas, que começaram a aparecer pequenas luzes no fim do túnel, os times começaram a se movimentar, a volta do futebol também, querendo ou não, ajudou, né, no futebol aqui no Sul. E aí a gente foi começando a ter datas, previsões, e isso aí trouxe de volta a motivação e a alegria lá da primeira fase, tá? E que a gente tinha normalmente. Aí essa reta final aí, digamos que já foi bem proveitosa e bem motivante para a gente. Aí a gente já voltou, acredito que 70%, 80% da nossa condição. Tix, com relação à questão financeira, né? A renegociação de salários, a dificuldade que o atleta também enfrenta em termos financeiros no momento como esse. Como é que foi o impacto? Como é que foi a conversa de direção? E como é que fica o sentimento, né, do atleta não poder trabalhar e ainda ter, lógico, né, em função disso, seus rendimentos reduzidos, hein, Tix? Cara, o início é muito complicado, né? Foi complicado para todo mundo, para todos os setores, mas quando a água encosta na gente é mais complicado, né? Aí que a gente sente de fato, né? E, claro, a gente teve muita sorte, quem é atleta do Lagoa Esporte Clube tem muita sorte, porque foi tudo muito transparente, muito claro com a gente, e era uma exigência nossa, assim, também com a diretoria, com a comissão, assim, tudo que acontecesse a gente ficasse a par para não ser pego de surpresa, né? E, cara, o esforço que está sendo feito nos fez também querer dar esse voto de confiança, se esforçar também. Hoje, conversando com atletas, assim, eu não sei se tem 20% dos times no Brasil de futsal pagaram salário durante toda a pandemia. Então, eu não vejo pelo lado de que a gente teve redução, eu vejo de que a gente ainda está recebendo, a gente recebeu pelo menos alguma coisa para o pessoal conseguir pagar as contas, para o pessoal se manter, né, passar essa fase difícil. E isso foi muito importante, porque, cara, é bem complicado, assim, conversa com atletas de outras equipes, da Liga 2, da Liga 3, que dependiam desse salário, e os caras estão desde março sem receber R$ 1, com família, às vezes com filho, e tu acaba, cara, tu fica nervoso, tu fica angustiado com a situação do teu colega de trabalho, que podia ser a tua, né? Certamente bem complicado. E ia justamente perguntar sobre esse contato com todo mundo, com outros atletas e tudo mais. Você que é um atleta experiente, já tem passagens por fora do país, inclusive também. Agora um momento de redescobrimento dos atletas como pessoa, como profissionais de uma maneira geral. Você falou do profissionalismo do atleta, foi colocado à prova, mas também foi um momento de busca por outras opções. Você mesmo, falando profissionalmente, se imaginava empreendedor, hein, Tix? Como é que surgiu a oportunidade de empreender? Você está hoje também, além de atleta de futsal, trabalhando como empresário, é isso, Tix? Cara, era um projeto, um plano que eu tinha para o futuro, né? E aí a pandemia veio, fez a gente se reinventar. Eu acho que toda pessoa tem a obrigação de crescer num momento desse, assim, de ver que a gente pode, de uma hora para outra, perder as coisas que a gente tem, perder o básico, né, que é o contato, que é a convivência. E isso fez eu ter que adiantar um projeto que eu tinha mais para o futuro, né? Estudei um pouquinho, né? Tinha muito tempo vago, né? Eu acho que a vantagem dessa pandemia foi a gente ter muito tempo ocioso, tempo para estudar, para ler. Pesquisei
e vi que, apesar do momento ser complicado, existia uma brecha, existia uma luz no fim do túnel, existia uma possibilidade. E aí iniciei, né, uma loja de roupas e felizmente as coisas estão acontecendo devagar, mas numa velocidade que a gente planejou e que por enquanto está sendo bem bacana. Um momento realmente bem diferente para todo mundo. Falando especificamente do trabalho, do dia a dia, da rotina agora, né? Esse retorno, a motivação do atleta, a condição de cada atleta, você como é que estava, hein, Tix? A gente vê muito pessoal falar sobre perda de potência muscular, perda de musculatura, alguns até engordaram nesse período, tiveram dificuldades de se manter no peso. Você, como é que se permaneceu nesse período de quarentena até agora, em termos físicos, como é que está o teu condicionamento nesse instante? Então, Luciano, a gente até conversou sobre isso, né? Jogadores e comissão, eu acredito que eu esteja 70% do meu condicionamento. Eu sou um atleta pesado, um jogador mais de força do que de agilidade, velocidade. E quanto a peso, não mudou tanto para mim, mas o meu problema é que eu perdi muita massa magra, né? Eu perdi uma quantidade assim absurda, mesmo treinando, mesmo, né, sempre fazendo os trabalhos, eu inevitavelmente, né, claro, a gente não se alimenta da mesma forma, a gente acaba não tendo aquela rotina, tu come em horários, né, alternativos e isso acaba complicando. Então eu perdi bastante massa magra, isso é uma coisa que eu vou ter que recuperar o mais rápido possível. Eu sinto isso durante o treinamento e, né, recuperar força. Acredito que todo mundo tem algo para recuperar, um pouco da sua agilidade, um pouco da sua força, enfim. Mas para mim a questão principal foi essa perda de força, de massa magra e isso atrapalha muito no meu caso, que eu, né, sou um jogador de marcação, mais de força. Mas não é algo exclusivo teu, né? Isso aí é meio quase que um padrão geral de todo mundo, do Lagoa, por exemplo. Isso a gente vê muitos atletas de tudo quanto é tipo de modalidade falando sobre isso, né, Tix? Cara, eu acho que talvez os jogadores muito privilegiados fisicamente, né, com assim, muito especiais, digamos assim, nessa questão física, tenham perdido menos. Mas a perda, eu acho que ela é quase que, para todo mundo, é muito difícil. Às vezes a gente está treinando sozinho e a gente acha que está fazendo o nosso 100%, mas se tu for comparar com os resultados, quando tu treina com um grupo, o teu resultado é muito inferior, né? Então tem toda a questão psicológica, também a questão de tu estar com o teu colega do lado, que acaba tendo aquela competição saudável, claro, mas que existe dentro do treinamento. Então não tem como tu manter o mesmo nível de treinamento, por mais focado que tu seja, por mais profissional que tu seja, tu acaba perdendo. Mas agora a motivação, a cabeça boa ajuda a recuperar e eu tenho certeza que a gente tem aí 4 semanas para recuperar e a gente vai conseguir chegar o mais próximo possível do 100%. Dizem que todo atleta tem pavor da tal da pré-temporada. Você já tinha vivido, Tix, 2 pré-temporadas num único ano ou não? Pois é, cara. A pré-temporada para mim, né, que já tô também um pouquinho mais velho, cara, é um horror, a gente odeia mesmo, né? E agora 2 vezes. O que salva é que a gente está tão motivado, a gente está tão alegre por ter voltado, isso acaba passando um pouco despercebido, né? A gente brinca com o Bonês, com o nosso preparador físico, que até com saudade da areia a gente está, e tanta saudade de ter contato com o grupo, então isso está ajudando, né? A gente ter esse alívio também, acaba inibindo, acaba escondendo um pouquinho da dificuldade que é voltar a treinar. Como é que estão esses primeiros treinamentos? É pré-temporada? É muito Bonês ou o pessoal está conseguindo fazer intercalado aí também, Tix? Não, a gente está intercalando bem, está fazendo bastante coisa com bola. É claro que a questão técnica, né, leva uns dias também para a gente ainda comete alguns erros que a gente, bem de pré-temporada mesmo, né, afinal são 4 meses de parada, foi mais tempo do que quando a gente parou nas férias. Então a gente ainda comete alguns erros, ainda sente algumas coisas na parte física, mas a gente está tentando conciliar bem, né, fisicamente, taticamente, tecnicamente, com a fisioterapia também para ajudar na recuperação, para a gente não ter problema grave de lesão e
conseguir ter todo o grupo à disposição e bem para a estreia no campeonato. O campeonato marcado para o dia 29 do mês que vem, 29 de agosto. Galera confiante, o que vocês conversam a respeito da competição e desse planejamento para a competição e confiança de que vai ser cumprida essa data mesmo? Vamos ter campeonato a partir do dia 29 de agosto, Tix? A confiança e esperança, né? A gente trabalha com essa data. Se mudar depois, a gente vai estar preparado para essa data. Caso seja adiado, a gente vai ter mais tempo para trabalhar. Mas a gente espera, sim, que seja nessa data. A gente está bem confiante. O grupo é bem novo, mas é bem trabalhador. Uma meninada que quer muito chegar e que, principalmente, tem muito potencial. A gente vê ali nos treinos jogadores de uma qualidade muito alta, jogadores de alto nível mesmo, não só de Liga 1, mas de Liga Nacional, que felizmente continuaram com a gente ou chegaram para agregar. Então, cara, muita confiança. O nosso nível e o nosso objetivo está sendo jogado lá em cima para que a gente tenha essa responsabilidade e assuma essa responsabilidade, porque a gente tem qualidade para isso. O futsal é muito bafo na nuca, como se fala, né, Tix? E pressão de torcida, aquela coisa toda, aquele clima, aquele ambiente de ginásio. Já dá para imaginar como é que vai ser encarar ginásios fechados, sem público, sem torcedor para os jogos? Cara, às vezes que eu tentei imaginar, não é fácil, cara. Eu acredito que seja bem complicado, né? Uma situação totalmente diferente, até quando tu vai jogar o campeonato em tempos normais, né? E o ginásio está meio vazio, a gente estranha, porque, né, fica um clima um pouco mais frio. Então a gente vai ter que tirar a motivação de outros fatores, né, que a gente até então não tirava tanto. A gente vai ter que buscar essa motivação. A comissão técnica já está trabalhando nesse sentido de fazer com que o treino seja o mais próximo do jogo possível, para a gente já ir entendendo esse novo futsal, pelo menos nesse ano de 2020, como vai funcionar, e para a gente já ir se acostumando com esse clima e, dentro das nossas possibilidades, a gente fazer o melhor e fazer da forma que a gente faria mesmo se tivesse torcido. Tix, brigadaço pela participação, pela entrevista, né? Boa sorte nesse retorno aí, a gente espera vê-lo junto com todos os outros atletas do Lagoa dentro de quadra e com muitas emoções aí muito em breve, viu, Tix? Obrigado, Luciano, sempre à disposição, tu sabe, e obrigado também por passar as informações, como eu disse no início. Isso é importante, sempre deixa quem gosta, deixa a gente, claro, mas deixa quem gosta, nossas famílias, nossos amigos sempre informados. Isso é muito importante. Maravilha, obrigado então, Rodrigo Tix, atleta do Lagoa Esporte Clube, hoje participando junto com a gente por aqui no podcast Futsal, falando um pouco sobre esta retomada dos trabalhos, esta retomada dos treinamentos do Lagoa Esporte Clube, se preparando para a Liga Gaúcha de Futsal neste ano de 2020, previsão de início da competição lá no dia 29 de agosto. Eu sou Luciano Andrade, você pode encontrar também o nosso trabalho sempre através do @LucianoRádioRS, Twitter, Instagram, Facebook, também no canal no YouTube Luciano Rádio RS, conteúdos um pouco diferentes para você acompanhar também todas as nossas redes sociais e continuar assistindo, continuar vendo e acompanhando todo o conteúdo que a gente está gerando por aqui. É claro, aqui no canal Podcast Futsal você pode te inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e continuar acompanhando as entrevistas, os bate-papos, o conteúdo que a gente também produz por aqui. No final do vídeo, algumas sugestões de outras entrevistas que você pode continuar nos assistindo. Aqui na descrição também tem os links das redes sociais e do canal Luciano Rádio RS. A gente se fala numa próxima. Aquele abraço e até mais, rapaziada.